Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando algo para você que seja importante, tá? Mas através de situações simples da televisão, tá? Eu vou revelar para você a respeito de espionagem, magia negra, conspiração, tá? E o tema aqui é a questão dos vizinhos do crime organizado, tá? E as conspirações que a mídia faz contra várias pessoas e eu sendo usado como modelo aqui porque eu sou vítima deles, tá? Então, eu quero especialmente promover esse tipo de denúncia, tá? A quem está apoiando o meu trabalho. Ou seja, qualquer pessoa que tenha achado legal o meu trabalho e quer ver esse trabalho progredindo, eu estou dedicando essas denúncias para você, ok? Tá? Então vamos lá. Mas que você espalhe essas denúncias, tá? Para qualquer tipo de pessoa, porque assim você me ajuda a mostrar o que eles estão fazendo contra mim por 20 anos, tá? Então, preste atenção, eu vou tentar ser o máximo imparcial nessa situação aqui, tá? Para extrair conhecimento para você, tá? A respeito dessas coisas, espionagem, magia negra e conspiração. Preste bastante atenção. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, ó. Entre a disputa, tá? Entre a disputa da Anitta contra essa garota aí, eu vou dar minha opinião. Então você teste tudo, tá? Preste atenção, vou falar alguma coisa importante. Na disputa entre essa garota e a Anitta, na verdade, se você prestar atenção nas coisas que a garota falou, que eu cliquei só de passagem, tá? Eu não clico em nada desses canais, tá? Você vai ver que todos os quadradinhos aqui dos cortes aqui do De Noite, eles estão criando uma dissensão entre essa garota e a Anitta. Você vai ver pelas palavras escritas aqui, o que está escrito aqui na frente aqui, uma dissensão. Eles estão querendo ramificar dois lados. De um lado a Anitta e do outro essa garota. Consegue entender? Mas se você prestar atenção no que a própria garota falou mesmo a respeito da Anitta, e quando a Anitta foi citada, tá? Ela não tinha essa intenção. Como assim, João? O que você quer chegar? Sim, a garota na verdade não tinha a intenção de criar uma oposição com a Anitta. Ela apenas citou a Anitta porque são duas cantoras do mesmo estilo. Mas o SBT está tentando grandemente criar essa situação com o que eles escreveram aí do lado de... Percebeu? O que significa isso? Significa política. Política de direita, política de esquerda. Você consegue entender? Ó? Duas garotas estão falando. Imagine, duas garotas estão falando. Cada uma está falando a sua coisa. E aí alguém chega para as duas e fala assim: você tem alguma coisa contra fulana? Aí ela fala: não tenho nada contra ela não. E você tem alguma coisa contra ela? Não, também não tenho não. Mas aí você chega para um jornalista: você ouviu a conversa das duas? Sim, ouvi. E o que você percebeu nessa conversa entre as duas? E eu percebi uma grande rivalidade entre as duas. Ok? Primeira coisa que eu vou colocar aqui para você, tá? Tente entender o que significa, tá? Então, o objetivo é criar uma rivalidade entre a Anitta e essa garota. Agora eu vou dar minha opinião sobre a Anitta, assim, mas eu vou colocar sempre de leve, assim. A minha opinião pessoal a respeito da tal da Anitta, tá? É que a Anitta é uma pessoa assim despreocupada, tá? Ela é completamente despreocupada, tá? E também é uma pessoa financiada para fazer o que ela faz. Então ela tanto é financiada para fazer as coisas do jeito que ela faz, como ela é despreocupada acerca das coisas que ela faz. Significa que ela é intencionada a fazer as coisas do jeito que ela faz, e ela também é despreocupada a fazer as coisas que ela faz. E uma das coisas que a Anitta é financiada para fazer, tá? Como eu falei aqui que eu não vou falar tudo, é que ela é financiada para fazer adultério de mulher. Tá, assim, ela é financiada para fazer degradação masculina e adultério de mulher. Como eu mostrei para você, que a Marília Mendonça, se você pegar, se você observar assim, as ideias que essa mulher jogava nas músicas, tá? Não tinha de fato a ideia de adultério de mulher, como eu expliquei. Era uma mulher reclamando de um homem. A mulher reclamando de um homem quase sempre na posição da prejudicada, da pessoa que não foi correspondida. Que é contraditório à promoção do feminismo, que é a razão porque algumas das músicas dela foram financiadas, tá? E para o que ela foi financiada? Para fazer degradação masculina, né? Tanto de promoção de adultério de mulher, quanto mulher está perseguindo o homem. Então, eu mostrei essa situação e cheguei a afirmar que essa foi uma das situações por que executaram essa mulher, tá?
pela razão de que estavam financiando ela para ser uma promotora de adultério e misandria, e na verdade isso ainda não era a ideia que ela tentava jogar nas músicas, tá? Consegue entender? Presta atenção. Então a tal da Anitta é como se fosse assim uma garota que quer jogar muita ideia mesmo de adultério e de misandria nas músicas, tá? Eu acredito que 50% das intenções dela correm para isso daí. Dentre outras coisas, falei que eu não vou falar. E existe um interesse, tá, desse pessoal tirar a Anitta do mercado, porque a Anitta se inclina toda para o lado da esquerda. Ela se inclina toda para o lado da esquerda. E o objetivo deles é tirar fora ela de mercado. Então, falando aqui tecnicamente para você entender. E a razão da tal da música dela e dela estar fazendo sucesso, esse pessoal rilha os dentes. Pronto. Por quê? Por que riam? Porque isso daí é a quadrilha dos vizinhos do crime organizado, os manjadores de piroca, família o olho do cu tradicional, que são quadrilhas que representam uma inclinação mais para o lado da direita, ou então para os esquerdistas que são do crime organizado, manjador de piroca. Por quê? Porque os vizinhos do crime organizado eles são tudo esquerdista, mas eles são sanguinários assassinos de homens, misândrios. Então eles têm que fingir que eles são família tradicional. E até mesmo ser isso daí, tá? Ok? Ser família, o olho do cu tradicional. Por quê? É um tapa no baseado, mas a família tradicional. Lamber um papelote, mas família tradicional. Consegue? Para você entender, família tradicional. Um despacho de magia negra, 24 horas, mas um assunto falando sobre a questão da igreja. Né? Falando sobre contra as grandes corporações e o escravismo que permeou aqui o Brasil, mas tô no catecismo, consegue entender? Para você entender a jogada dos vizinhos do crime organizado esquerdista. Tudo isso daí trabalha para o SBT, para a Globo, para a Microsoft, para o Google, tudo isso daí. Pronto, presta atenção. Um raciocínio que eu quero colocar nesse vídeo aqui, bastante interessante, é o seguinte, sobre a questão da Anitta. Excetuando questões políticas a respeito da Anitta, existem duas coisas que só eu mostro para você, que eu vou falar aqui, independente de todas essas coisas sobre a questão da Anitta, como um dos objetivos que eu acredito que representa 10%, tá, ou até 20% de intenções de derrubar essa mulher da questão da música. Presta atenção. A primeira situação é que ela é bastante ambiciosa. A tal da Anitta, ela quer ser realmente assim, uma pessoa assim, bastante elevada na música. Ela quer ser uma artista de primeira, assim, né? Ela quer ser reconhecida como uma pessoa muito bem sucedida, né? Como uma artista da música, né? E isso desperta uma inveja danada. Então, trazendo uma questão aqui bastante importante, uma inveja filha da puta disso daí. Tá? Consegue entender a primeira situação? Principalmente da parte da manjação de piroca e do crime organizado que é financiado para fazer opinião pública, tanto da família tradicional quanto em parte do pessoal pobral, que tem muita inveja, tá? Que é os vizinhos do crime organizado. Então essa ambição dela estar no top, né? É uma coisa que desperta muita inveja também. Só que contraditoriamente ela tem um eleitorado imenso de pessoas, tá? A favor dela. Tá. A outra situação também é a questão do fato de ela ter sido originada como artista assim, da música, tá? Não por um grupo que financiou, por exemplo. Ela não ganhou uma competição do Raul Gil, ela não ganhou um The Voice Brasil, ela não é uma cantora que se originou dos redutos dos esquerdistas cantores brasileiros. Ela se originou em algum canto aí, e aí começou a fazer sucesso com isso daí. Então são duas razões, tá? Porque se conspira contra uma pessoa e tem-se a intenção de jogar essa pessoa lá embaixo. Que é como que dissesse assim, ó, você veio do nada, você não é nada e outra pessoa pode fazer o que você fez. Porque esse é o raciocínio. A ideia de uma pessoa que se originou fora dos redutos formais ou de um reconhecimento da opinião pública, coloca a pessoa num critério de desvalorização muito grande, que é a ideia de que a pessoa pode estar lá no topo, tá? Mas se for da vontade desse pessoal botar lá embaixo, mesmo abaixo, eles podem fazer isso daí. Significa que o que sustenta essa garota seria os grupos, tá? Que estão por trás dela. Eu vou guardar segredo isso daí, tá? Então, estou colocando um raciocínio em 3 coisas aqui interessantes, que foi a conspiração que fizeram contra o Justin Bieber, tá? Conseguiram banir completamente o Justin Bieber por essas razões que eu falei. Qual seria a quarta razão? A quarta razão não funciona com a Anitta para tirarem ela, que é o quê?
que conseguiram com o Justin Bieber, que foi a razão potencial que tiraram o Justin Bieber. 50% de razões foi essas 3 coisas que eu falei, tá? Mas os outros 50% de razão foi somente uma coisa que eu vou falar aqui. Qual foi? O fato dele ser homem. O fato dele ser o fato do Justin Bieber ser homem, tá? E estar fazendo um trabalho semelhante a Anitta, semelhante a essa garota, semelhante a essas pessoas, tá? E ele ter feito um trabalho sendo homem, ou seja, o público dele era o público teen feminino, ele foi completamente banido pelos vizinhos do crime organizado. Você tá ouvindo esse Paraíba que tá fazendo barulho aqui atrás aqui? Ele desceu de novo quando eu comecei a falar, não foi? Eu quero colocar esse indivíduo na cadeia, esse vagabundo, tá? Ok? Tá? Ok? Ok? Esse é um velho, tá? Um indivíduo velho, tá? Vou descrever aqui. Um indivíduo de alta estatura, assim, velho, tá? E com 2 óculos, assim, com 2 culhões, assim, nos olhos. Esse indivíduo aqui que é o satanista aqui do bairro. Ele é satanista, mercador de drogas, ele rouba e faz fraudes aqui no bairro para pagar testemunhas de crimes que eles cometem aqui 24 horas, tá? Ok? Eu quero esse indivíduo na cadeia. Ok? Presta atenção. Ok? E cada segundo que ele tá aqui, tá? Isso daí conta também para ele ir para a cadeia, tá? Ok? Ok? Isso daí é o esquema dos vizinhos do crime organizado, tá? Ok? E qual seria a razão do Justin Bieber ter sido banido da mídia? Assim, o Justin Bieber foi banido por inveja mesmo, tá? Pelo fato dele ser homem, dele ter um público feminino, tá? Ele foi extremamente perseguido, tá? Ok? E o que ele fez de ruim? Não fez nada, cara, tá? Eu não vejo nada. Considerando o esquema que ele está envolvido, tá? O esquema que o Justin Bieber está envolvido é um esquema de destruição que o Danilo Gentili faz isso, ó, o Danilo Gentili, a Rede Globo faz isso, todos esses artistas ganham, o Whindersson, todos eles, o Felipe Neto, Flow Podcast, todos esses caras ganham dinheiro para prejudicar pessoas em associação com o crime organizado dos bairros. Então o Justin Bieber certamente ganhava dinheiro para fazer isso também. Mas analisando razões civis, ou seja, você, tá? Razões que o crime organizado pudesse colocar em cima dele, nenhum mesmo, tá? Significa que o moleque não fazia nada de ruim, tá? Ok? Ele nunca fez nada de ruim. Ele, na verdade, trabalhou para os satânicos, que são esses criminosos que encostam o cu no seu olho, e de acordo com isso daí, ele não fez nada de ruim. Ele foi banido por causa da questão da inveja. Uma pessoa que se originou fora da mídia, uma pessoa que se tem inveja do sucesso da pessoa. Eu falei a terceira razão, me vem aqui na mente, e o fato dele ser homem, que no caso da Anitta, por ser mulher, ela está ilesa disso daí, por causa da questão da misandria e feminismo. E aí qual é a jogada do SBT com essa garota aí? Eles querem criar uma adversária para a Anitta, para que eles possam banir ela. Sim, essa garota Anitta, ela corre o perigo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 10 minutos. Considerando, tá, os vizinhos do crime organizado, a família tradicional, esse monte de puxadores de fumo, como esse cocô que entrou aqui, esse cagalhão que entrou aqui, tá? Esses indivíduos estão todos sendo financiados para fazer uma deposição a um perfil de pessoa como a Anitta. Por quê? Porque ela promove alguma coisa que caminha fora da ideia da família tradicional, caminha a favor do feminismo, mas fora da família tradicional. Essa garota aí provavelmente vai caminhar dentro da doutrina da família tradicional. Ela provavelmente está caminhando. Significa que se a tal da Anitta, tô colocando aqui a verdade para você, tá? Se a tal da Anitta não tá estruturada com um grupo por cima, tá? Eles podem depor ela, acabar com o sucesso dela, jogar ela lá embaixo mesmo, que nem acho que fizeram com aquele Luan Santana também. Luan Santana foi outro aí, tava no píncaro aí, sumiu esse cara. Acabaram com o sucesso dele todinho, ok? Ele provavelmente às vezes falou assim, poxa, eu não concordo. Provavelmente às vezes foi uma coisa de merda. Ele chegou e falou assim, eu não concordo com isso daqui, eu não quero fazer. Acabou os fãs, acabou a porra toda, tá? Então quando você vê uma pessoa famosa na televisão, ela às vezes está sendo financiada para destruir alguém. E as manobras que a tal da Anitta faz para poder manter sucesso, tá, são prejudicando pessoas como eu falei aqui. Tá, a favor desses cultos satânicos, esses bandidos satanistas do seu bairro, esses criminosos satânicos de seitas, tá? Ok? Mas você entendeu o Justin Bieber? Qual a razão, Jorge? Qual a razão? Nenhuma, tá? Foi inveja mesmo. Ok? O tal do Justin Bieber foi banido da mídia porque ele é homem, porque ele tinha um público teen. Aí entra a questão da peidofilia, a questão da família tradicional.
Isso não tem força sobre a Anitta justamente pelo fato dela ser mulher e ter grupos por cima. Significa que se essa promoção da família tradicional está vindo por cima, tá, dos grupos por cima, ela pode ser derrubada. Podem acabar com o sucesso dela todinho e colocar uma indivídua até que eles querem promover para fazer emulação em cima dela. Aí, outra coisa também, para a gente encerrar. Uma das jogadas dele é criar uma situação emulativa. Ó. Eles estão tentando atrair a inveja da Anitta. Eles estão jogando ideias em cima dessa garota. Como falar assim, ó, a gente vai criar a gente vai inventar uma adversária para a Anitta. E a gente vai fazer uma disputa para poder a gente instigar realmente a Anitta. Então, quando ela perder o controle, a gente vai dar-lhe um pontapé nela e tira ela fora. Ok? Em outras palavras, você está defendendo a Anitta? Cara, não estou defendendo. Eu falei que eu ia ser imparcial para ocultar aqui determinados males que diz respeito à Anitta. Então, o que você sabe dela que é ruim, não sendo você um manjador de piroca da família tradicional, que são satânicos, sanguinários, e não sendo você um esquerdista vizinho do crime organizado, que você é bandido, né? Seria um bandido, falando uma pessoa que pensa de maneira razoável, você pode questionar o que você acha de ruim na Anitta. Só que o que na verdade eles estão fazendo aqui é uma conspiração para tirar ela, porque eles estão incomodados com o fato dela ter feito sucesso aí com determinada coisa que ela fez com música aí, tá? Eles querem tirar uma pessoa daquilo que a pessoa alcançou. Esse aqui é o raciocínio técnico que eu quero colocar para você. E isso daí agradando os vizinhos do crime organizado. Você não pode agradar esses vagabundos, tá? Por exemplo, esse bandido que entrou aqui, isso aqui é um fraudador. Esse indivíduo pratica práticas sanguinárias com animais, que é macumbeiro, tá? O indivíduo é mercador de drogas e a minha vida está à mercê do que esse vagabundo faz. Fraudes que ele faz, ele entra aqui, ele faz uma fraude lá e volta aqui todo feliz. Aí eu faço mais uma denúncia, eles saem daqui. Aí daqui a pouco eles voltam de novo rindo que eles foram e fizeram uma fraude lá com os vizinhos do crime organizado. A vida inteira você vivendo assim. Tá? Ok? Presta atenção, esses dois indivíduos na cadeia, esses dois vagabundos, eles estão fiados sobre o esquema dos vizinhos do crime organizado, tá? Mas esses indivíduos ir pra cadeia, tá? Ok? Mas você entendeu o raciocínio? Eles estão querendo inventar uma adversária para depor a Anitta. Então eu não estou falando a favor da Anitta, tá? Como eu coloquei aqui que ela promove adultério de mulher. Mas eu mostrei que eu quero o raciocínio. Qual é o raciocínio final de você daria? A questão traiçoeira. As mentiras, tá? A questão da inveja, entendeu? A questão da demagogia, entendeu? A questão de tentar provocar inveja numa pessoa. A situação de falar de uma pessoa sem que a pessoa nem esteja se importando com isso daí, criar uma situação, como eu mostrei que essa tal dessa garota aqui, ela não falou nada contra a Anitta, mas todos os quadradinhos aqui, eles estão tentando criar uma conspirata contra a Anitta, você percebeu? Para jogar, a gente quer financiar uma adversária para botar essa garota para fora, consegue entender? Ok, mas não estou falando bem da Anitta não, tá? Eu acho que a Anitta é uma garota assim que ela... Por quê? Porque, para você entender, a Anitta é financiada pelos vizinhos do crime organizado também. Consegue entender? Como, por exemplo, o Justin Bieber, todo esse pessoal passou por uma eleição para serem financiados para fazer a vontade dos vizinhos do crime organizado. Tá, o Justin Bieber, a Anitta, o Luan Santana, todos eles. Só que eu já tenho falado há muito tempo, só quem fala para você sou eu. Os artistas antigos que faziam sucesso na música antigamente, tá? Eles tinham bastante sucesso, então faziam bastante sucesso. Mas o povão, assim, que não é apreciador do que eles fazem, tem muita inveja disso daí. Principalmente quando a pessoa retrata assim, um histórico de ter se originado assim, do nada, assim, a pessoa fazer sucesso assim, pelo que faz mesmo. Isso bota uma inveja danada. Por exemplo, o Boanerges, que é o Mushiba aqui do mercado de drogas aqui, do Cu David, esse bandido esse Paraíba que vem aqui, esse aqui é mercador de drogas mesmo, tá? Esse é bandido mesmo, é satanista, macumbeiro, tudo, tá? Fraudador, ok? Ontem os bandidos colocaram um barulho bem alto aqui embaixo, tá? Eles colocaram bem alto aqui. Não tem um vizinho aqui fora do crime organizado, dos vizinhos do crime organizado, que não possa dar depoimento assim. Ontem, ó, dia 18, hoje é 18, né?
Então, da madrugada de 18 de abril de 2022, começou de noite do dia 17. Não tem um vizinho que seja civil, que não seja dos vizinhos do crime organizado, que não possa sim. Eu ouvi inclusive música, colocaram determinadas músicas assim, 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 posso falar tudo isso para você. Vai depor tudinho contra eles, tá? Ok? Você entendeu? Então, Jorge, o que essa situação teria a ver com você? Essa situação tem a ver comigo, tá? O simbolismo que eles estão fazendo da Anitta, vou falar tudo então, pra gente encerrar, 20 minutos, tá? Ó. A Anitta simboliza uma conspiração contra mim com a própria Anitta, tá? Por causa da questão do feminismo. Eu já mostrei nos posts lá do blog O Resumo do Caso MoniqueMoraes.blogspot.com. Essa garota aí é como se fosse uma rival da Anitta, mas ela tá usando a cor azul, ó. Azul, ameaça de prisão e hospício contra mim, que eles fazem sempre, tá? E o raciocínio de uma garota loira com uma garota morena é um simbolismo como se a Anitta simbolizasse a puta Monique e essa garota simbolizasse a garota loira que gostava de mim no grupo, tá? Ok? Quando você viu o azul sendo usado, o azul, o roxo sendo usado aqui, o vermelho, tudo isso daí é ameaça que eles fazem contra mim, tá? Desde 2013, tá? Tem anotações no blog? Sim, tem post lá no blog. No blog, quando começou esse negócio deles usarem cores para fazer ameaças de prisão e incriminação contra mim, o começo dessa situação tá todo registrado nos posts lá do blog que eu falei aqui, tá? Você pode ir lá que você vai ver tudo isso daí, tá? O uso de cada uma das cores como ameaça. Tudo começou com a cor verde, que eles usavam sempre o verde, que era uma ameaça de prisão por causa do uniforme penitenciário. Eles estavam fazendo ameaça de me prender por denunciar o que eles estão fazendo. Okay? E aí depois eles começaram a usar o vermelho, depois o preto como ameaça de morte, toda hora as programações só usando, aí eles começaram a usar as cores do caso Monique Moraes, que são as cores das roupas da puta Monique, ok? Ok, você pode me cobrar tudo isso daí, tá? Tudo isso daí é uma conspiração contra mim.